é notório que os drones é os senhores da guerra agora. Porém, com os Estados Unidos não é assim. Os Estados Unidos estão fazendo pouco uso de drones. E o Irã tudo que tem é drones e mísseis. O mundo tem que entender o seguinte: os Estados Unidos ele luta com drone, sem drone, não vai importar para eles por enquanto, e tão cedo eles vão ser o senhor da guerra aérea. Isso aí não tem o que discutir, tá? Bem, Eric, eu vejo pela ótica 3 vias. A primeira é atacar as bases americanas ali espalhadas, e elas estão no Bahrein, na Arábia Saudita, em todos os países atacados pelo Irã. Essa é a primeira linha, atacar as bases a qual os Estados Unidos da América têm sua logística. Isso é a primeira. A segunda é a questão étnica religiosa. Que seria isso? O Irã é persa. Persas ali é somente o Irã e grande parte do Afeganistão. Os outros são árabes. E quando você vai para a Europa, tem a Turquia, que é otomana. Então, é muito difuso tudo ali. Já começa por aí. Eles não têm muitos aliados nessa parte étnica. Os persas estão restritos ao Afeganistão e ao Irã. Por isso, a parte do Afeganistão apoiou, né, o Irã nessa empreitada, atacando o Iraque, porque todos já sabem. E também, agora, por final, as agências de inteligência. Todos os locais, a grande maioria dos locais, no Bahrein, né, em Abu Dhabi, os ataques foram em prédios que tinham agências de inteligência, tanto de Israel quanto da CIA. Então, era atacar o centro nervoso, os olhares, né? Como eles enxergavam esse teatro de guerra. Então, essas são as minhas 3 vias que eu monto essa ótica para que todos entendam o porquê dele atacar aquele tanto de país no em volta, como o comandante falou. Relembrando também o que o Carcará falou, e foi comentado pelo comandante Vilas Boas, da entrada dos países europeus. Primeiro, a Inglaterra. O premier já foi a público e falou que vai autorizar, inclusive, uma pequena força para o local, né? Além de poder pousar aviões americanos na Inglaterra e em suas bases. A França, que é um pouco relutante pelo número de árabes que tem dentro, né, do seu país, como cidadãos franceses, a França teve um porto atacado, se eu não me engano, no Kuwait. Eu não tenho dúvida agora no país, mas um porto de uma empresa francesa foi atacado também. Então, mexe diretamente com o setor comercial francês. Então, Macron, eu acho que está numa saia justa, porque eu sei que eu tenho a aspiração que ele não quer se envolver nisso, muito pelo contrário. Se fosse para ele falar, ele ia apoiar o Irã, eu não tenho dúvida disso. Porém, o jogo fica muito mais estreito, o jogo fica bruto, quando um porto francês, né, um porto que é uma empresa francesa que toma conta, foi atacado e completamente destruído. Então, deixa o Macron em saias justas e não deixando nenhuma alternativa a não ser apoiar a empreitada contra o Irã. Então, resta o Irã, assim, de apoio militar, pelo que eu já soube, pousou 4 ou 3 aviões de carga gigantescos chineses nesse inteirinho aí no período de guerra, e ninguém sabe o que está dentro dos aviões. Podem ser mísseis, enfim, radares, algum tipo de apoio material velado que a China não vai revelar, né? Mas os 3 aviões pousaram no Irã. E a Rússia, que já tem até uma charge, né, do Putin dormindo de pijamas com o telefone do lado e a mensagem, né, tocando lá como se o Khamenei estivesse ligando para ele e ele não atendendo porque estava dormindo. Eric. Vamos lá, Eric, eu vou repetir aqui a minha fala aqui, vou ser mais contundente. Isso é até bom, que deve ter muitos militares assistindo essa live aqui. O que acontece? O mundo está dividido em 2 partes em poder de guerra, cara. Vamos botar 3 partes, mas uma tá foda, que é o americano. É notório que os drones é os senhores da guerra agora. Porém, com os Estados Unidos não é assim. Os Estados Unidos estão fazendo pouco uso de drones. E o Irã tudo que tem é drones e mísseis. Devido à diferença de poder militar aéreo e espacial americano. Então, os americanos estão... O básico dele ali, o primordial, continua sendo a força aérea
os caças, os bombardeiros e a projeção de mísseis e foguetes americanos. Inclusive, o HIMARS está sendo usado das bases ali com alcance em território iraniano. Então, o mundo tem que entender o seguinte: os Estados Unidos, ele luta com drone, sem drone, isso não vai importar para eles por enquanto, e tão cedo eles vão ser o senhor da guerra aérea. Isso aí não tem o que discutir, tá? Outra coisa, o governo israelense, a força aérea israelense entrou no espaço aéreo iraniano, sentou a porrada de 1.500, 1.600 alvos. Não se tem notícia de nenhum caça americano israelense sendo derrubado. A pergunta que fica é: onde estão os radares chineses que ficam aí nesses desfiles que é quântico, que pega um mosquito voando? Porra, tá foda, hein? Porra, Chiguelinho, esses teus produtos aí tá ruim Na Venezuela também nada, tá bom? Quanto aos caças americanos que caíram, o que acontece? O sistema de defesa americano é unificado, está em todo o Oriente Médio e eles conversam entre si. O nome disso é Guerra Centrada em Rede. Muito bem. O Irã despachou 3 MiG-29 para atacar, fazer ali a gente chama de lágrima, Kuwait, Oman, alguma coisa assim. Esses mísseis, esses aviões foram derrubados. E nesse mesmo tempo, os caça F-15 que estavam voltando do bombardeio estavam vindo para o Kuwait. E teve um linkzinho ali de ruído na informação, se o caça era os 3 vindo ou eram os 3 iranianos. O pessoal do Kuwait, que é meio árabe, não deve entender legal o inglês, sapecaram mísseis para cima e acertaram os F-15. No trajeto dos mísseis para os F-15, os pilotos já sabiam que iam ser atingidos. O que é que eles fizeram? Eles ejetaram e ninguém veio a falecer. Tem até imagem deles pousando. Se fosse os iranianos, eles não teriam feito não teriam ejetado e se dado bem, porque ia estar dentro do espaço aéreo iraniano ou dentro do mar ali. Então, foi o Irã, não foi o Irã, devido os caças já estavam chegando em território do Kuwait, e o alcance é muito longe para ter sido esses mísseis iranianos, tá bom? Então aconteceu isso aí. Agora eu quero tocar num assunto aqui que vai fugir um pouquinho do que a gente está falando, mas é importante para o público. Que eu sempre quis falar isso, eu admiro demais. Todo mundo sabe que eu sou apaixonado pelo povo persa. Eu detesto esses líderes 171 enganadores que usam a religião e a fé do povo, que o povo persa é um povo muito dedicado, e simplesmente se deixaram levar pelo canto da sereia e viraram escravo da política e da religião e da manipulação. Então vamos lá. Em 660 a.C., a religião iraniana dos persas era o zoroastrismo. Por quê? Porque tinha um profeta chamado Zoroastro que pregava a existência de um Deus superior, onipresente, onisciente, onipotente, chamado Ahura Mazda. E Ahura Mazda, Ahura quer dizer senhor, Mazda sabedoria, ou seja, era o Deus da sabedoria e da bondade e da misericórdia. E Zoroastro, ele era muito, já falei isso no Fala Glauber, inclusive o Glauber me entrevistando, e Zoroastro era muito parecido com Cristo. Eles pregavam a vida eterna, a alma, você que morre é o corpo, que se você praticar o bem, você terá salvação, essas coisas do cristianismo. Vamos lá. Então Zoroastro morreu orando, segundo a lenda ele estava orando e veio um vagabundo lá e matou ele. Olha só como as coisas são interessantes. 660 a.C., Zoroastro estava na Terra pregando sobre um Deus superior chamado Ahura Mazda, que é o Senhor do universo, criador de todas as coisas. Mesma filosofia do nosso Deus do cristianismo. E mesmo a filosofia do nosso Cristo Jesus era o Zoroastro, o profeta de Ahura Mazda, para ninguém se confundir. 660 anos depois, olha só que interessante, 660 anos antes, o Deus do bem e o profeta do bem. 660 anos depois, no século 7 depois de Cristo, aí me vem Maomé. Não, agora esquece Ahura Mazda, esquece Zoroastro. Agora quer cortar a cabeça, pegar a virgem, torar na piroca
e morte dos infiéis. De lá para cá, essa doutrina satânica tomou conta do Oriente Médio, daqueles povos ali da região que a gente chama do Cáucaso, e o que nós temos hoje foi uma doutrina imposta pela violência que está até hoje. Mas a essência do povo iraniano, que são os persas, não é o povo muçulmano, a religião muçulmana. É o zoroastrismo, tá, senhores? Só para vocês terem ideia. Por que eu estou falando isso aqui? Porque os cristãos muçulmanos os cristãos iranianos são muito parecidos com os cristãos do Ocidente. E de ontem para hoje, em todos os países onde eles estão, que eles são expulsos do Oriente Médio, né, ali, eles estão fazendo cultos de adoração a Cristo Jesus. Interessante, né? Então fica aqui minha observação aqui para o público aqui, para quem não sabe, sobre a origem do povo persa, que eu admiro demais. Inclusive, foi uma das primeiras religiões monoteístas do planeta. Até hoje fica se discutindo qual é a primeira religião monoteísta. É o judaísmo? É o zoroastrismo? Qual é a ideia? Então tem isso aí, tá, senhores? Então, para quem não sabe, nós somos irmãos dos persas. E Dário o Grande foi um dos libertadores do povo hebreu quando estava cativo pelos os reis do Iraque, que antigamente chamava de Babilônia. O Dário o Grande foi lá e libertou o povo hebreu. E hoje os hebreus, através dos israelenses, estão libertando o povo persa das mãos desses velhos sanguinários que são chamados ayatolás, que os filhos estão na Europa, em escola de primeiro mundo, relógio de $10 mil, $100 mil, carro Porsche, mas o povo lá no Irã entra na porrada e a mulher é tratada como animal. Então, senhores, abra o olho, porque o demônio, ele é perverso e ele usa sempre religião, pão e circo para enganar a população. Nada mudou, a tática é a mesma, só mudou as pessoas, mas o bicho ruim continua sendo o mesmo, tá, senhores? Então vamos ficar alerta para que o nosso país não entre nesse papo de falsas promessas, porque nós não aceitamos ser escravo de vagabundo nenhum. Tá bom, senhores? Então essa aqui é a minha mensagem aqui.